Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos, meu nome é Anderson Gomes, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos falar de algo que muda a nossa energia no dia a dia, que altera e nos deixa mais suscetíveis às perdas, às coisas erradas acontecerem, e digamos assim, nos deixa com certo azar na vida. Então nós vamos falar sobre a queixa e a atmosfera espiritual. Como é que é a aura, essa atmosfera espiritual das pessoas que estão o tempo todo reclamando? Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Eu fico muito feliz em participar com vocês aqui desses vídeos, de ter vocês aqui, porque vocês são o objetivo do canal, Senão seria eu só falando sozinho aqui. Mas nós já temos aí mais de 72 mil pessoas participando do canal atualmente, nesse vídeo aí, novembro de 2018. E interagindo, perguntando, tirando dúvidas, trocando ideias, interagindo até inscritos com inscritos, o que é muito legal. Vamos ver então essa relação da nossa queixa, da reclamação e da atmosfera espiritual. O que é essa atmosfera espiritual? Mais tecnicamente falando, dentro da doutrina espírita, espiritualista, a nossa atmosfera espiritual é a nossa psicosfera. Para alguns, de uma forma mais simples, ela é a nossa aura, ou seja, essa energia brilhante que está à nossa volta. A nossa psicosfera, ou a nossa aura, ela tem uma certa distância de irradiação, Então ela fica à nossa volta, essa energia. Ela é composta por fluidos nossos, por pensamentos e emoções, que emitem vibrações. Então emite comunicação com o universo. Então pense bem sobre o que nós emanamos. Se essa atmosfera, essa aura, a cor dessa aura, dessa psicosfera, ela reflete o que nós pensamos, reflete como nós estamos. Não adianta você dizer assim, como você pensa que você é. Uma coisa é como nós pensamos que nós somos. E outra coisa é como realmente nós somos. Porque às vezes a gente fala, usa palavras bonitas e fala sobre a vida, sobre as coisas, mas dentro de nós estamos muito amargos, tratamos as pessoas de uma forma ruim, E mesmo que polido, mas às vezes tendendo, para uma coisa má. Então vejam, o importante é como nós realmente somos lá dentro e no que isso se reflete em pensamentos e ações, tá? Então vejam, tudo que nós pensamos se reflete na construção da nossa psicosfera, da nossa atmosfera espiritual. Por sua vez, se você se queixa muito, se você reclama muito, a atmosfera espiritual em torno de você vai criar a figuração de uma pessoa perdedora, de uma pessoa que está sempre perdendo, sempre ficando para trás, sempre no sofrimento. Ou seja, você vai virar um reflexo do seu próprio sofrimento. Então, toda vez que você encontra alguém e reclama, tudo bem, é humano. Às vezes, a gente quer desabafar um pouquinho, é humano, mas isso não pode ser sistemático, tá? Então, às vezes você vai conversar com um amigo ou com uma amiga, você vai lá, poxa, estou sentindo tal dificuldade, queria uma ideia, pedir um conselho, porque às vezes as pessoas só querem, digamos assim, largar a reclamação e fazem isso sistematicamente. Tem pessoas que se pegarem uma avenida e nessa avenida encontrarem 10 amigos, cada um numa distância, ele vai fazer a mesma reclamação para os 10 amigos. Vai falar da mesma doença para os 10 amigos. Dos exames médicos que fez, da consulta, dos remédios que toma, das dores que sente, das perdas que teve. Então, gente, nós temos que aprender a burlar esse ciclo, Sabe aquele símbolo do infinito que faz assim? Às vezes nós entramos nesse símbolo do infinito de uma forma negativa e nós nem percebemos, porque a gente está sentindo aquele sofrimento, aquela dor e a gente acha tão justo e tão confortável sentir aquilo, é tão nosso. A gente diz até que é nosso, a minha doença, eu tenho uma doença.
A gente não diz que está passando por uma doença ou que está tendo momentaneamente uma doença. Tem pessoas que dizem assim, se você tivesse a doença que eu tenho, a minha doença, né? Então, veja, está até se apropriando das coisas negativas, né? Então, nós temos que mudar o paradigma da forma de pensar, né? Porque você vai ser doente de qualquer jeito. Se você tiver uma doença, tudo bem, mas você tem que aprender como você encara a doença, como você se porta diante das dificuldades. Então, a parte mais importante da vivência nesse sentido não é você viver e sofrer, é você viver e como você encara o sofrimento, né? Como você reflete sobre isso. Se você encara assim sofrimento, é porque eu sou azarado, é porque eu estou sendo castigado. Eu fui lá na doutrina espírita e teve um médium que disse que isso aí é o karma, e a lei de ação e reação. Então eu estou sofrendo mesmo, né? Eu mereço, então eu reclamo mesmo. Não é bem assim, gente. O sofrimento que nos aflige, a doença que sobrevém, né? Que vem sobre nós, ela é para um aprendizado. É para nós encontrarmos formas de nos reciclar e formas de nós sairmos daquela situação do melhor jeito possível, né? Então não é para a gente ficar lá atolado, reclamando, chorando, né? É para nós aprendermos a sair do lugar, para nós aprendermos a nos mover. Não importa o quão difícil é a situação. Mas é que eu estou desempregado há 10 anos, então eu reclamo. E quantas vezes você parou para mudar a situação da forma de você pensar? Será que você não está exigindo muito disso ou daquilo para ter um emprego? Então, assim, quando a gente para pensar as coisas e não fica só na reclamação, a gente começa a perceber que existem outras estratégias. Nós vivemos num mundo que nós temos que ser muito flexível, né? Já dizia o Darwin lá, não sobrevive quem é o mais forte, sobrevive quem melhor se adapta, tá? Então, se você tem um problema, uma doença, uma situação, você tem que aprender a se adaptar à situação de forma a melhorar aquilo ou até eliminar futuramente, mas se adaptando e não se abraçando ao problema e pior, né? Levando o problema para as outras pessoas, dando uma parcela da tua energia negativa para as outras pessoas. Então não vamos ser esse entregador, né? Não vamos ser nós esse entregador de energia negativa. Vamos retrabalhar esse pensamento todo dia se afirmando. Eu tenho um problema, eu tenho uma doença, mas eu posso melhorar. Eu posso, quem sabe, me curar. Se essa doença não tem cura, então eu posso viver pelo menos de forma alegre, sabendo que aquilo existe, eu não tenho o que fazer, então eu vou viver feliz e vou fazer as coisas que gosto, vou levar alegria para as pessoas, para todos. E quando a gente faz isso, quando a gente dá, quando a gente oferece, a gente ganha muito mais. Porque às vezes a pessoa que só reclama, ela quer só ganhar. Ela quer ganhar de alguma forma e ela não está oferecendo nada. E aí, se você deixa de oferecer para o universo também deixa de oferecer para você. Então, existe uma troca. Tem um pedacinho da Bíblia que fala, que diz assim: aquele que mais tem, ainda lhe será dado, e aquele que nada tem, ainda lhe será tirado. Aí alguns vão pensar assim, poxa, Jesus era mau, né? Na Bíblia Deus era malvado, olha só, está dizendo que aquele que tem vai ganhar mais e aquele que não tem ainda vai perder, né? Não é bem assim. É uma forma de nos ensinar que se nós estamos na dificuldade e nós não queremos sair da dificuldade, nós não fazemos nada para sair, ficamos esperando que caia do céu, o que vai acontecer? Nós vamos perder mais ainda para ver se a gente se mexe. A espiritualidade nos cutuca. Vamos lá, esse cara, poxa, ele perdeu isso, e ele está ali, não se mexeu ainda. Vamos tirar mais dele para ver se ele sai. Né? Então, por isso que nós temos que nos mover. Existe até uma história, né? Vou contar rapidinho para o vídeo não ficar longo. História muito contada, gente, na internet. Político adora contar essa história em palanque aqui, eu já vi muito na nossa cidade. Uma história que um sábio, né? Passou perto de uma casinha, num vale, e aquela casinha tinha uma família muito pobre, muitos filhos e só tinha uma vaquinha. Ninguém plantava nada, ninguém fazia nada, todos ficavam o dia inteiro deitados lá e viviam daquela vaquinha. E aí o discípulo falou para o mestre, vamos lá,
ajudar aquela família. Eles foram lá, o discípulo pensou, ele vai ajudar com a sabedoria dele, né? Então, o mestre chegou lá e perguntou, do que vocês vivem? Ah, nós vivemos só dessa vaca. É a única coisa que nós temos para viver. E aí o discípulo ficou pensando, o que o mestre vai fazer para ajudar essa família tão pobre, tão necessitada, que só tem essa vaca? O mestre pegou a vaca e empurrou num precipício e a vaca morreu. Ou seja, eles não teriam mais o leite, no máximo a carne que ia se esgotar ali em poucos dias, né? Então o discípulo ficou revoltado com o mestre e disse, mestre, como é que você faz isso? Era a única coisa que eles tinham. E o mestre disse para o discípulo esperar, né? E foram embora. E aquela família ficou lá, desesperada. Passaram-se meses, eu acho que até na história anos, não lembro, né, da história original, e o mestre passou por lá com o discípulo. Quando estava chegando perto, o discípulo disse, mestre, vamos olhar aquela família, como é que ela está, né? Aquela família necessitada. Quando eles transpassaram um caminho, olharam aquela casa toda renovada, plantações, flores, animais. E o discípulo falou, o que deve ter acontecido? Aquela família deve ter sumido, deve ter uma outra família nessa casa, eles devem ter ido embora. E aí ele quis ir lá olhar. E quando ele chegou lá, as mesmas pessoas vieram atender. E aí o discípulo perguntou, o que aconteceu? E aí o pai da família disse, nós só vivíamos daquela vaca. Nós não sentíamos confortáveis com aquela vaca. E quando ela morreu, nós percebemos que nós tínhamos que fazer alguma coisa. E todos começaram a trabalhar, plantar, reformar a casa. E hoje nós temos até certa riqueza porque nós saímos do ócio que vivíamos, da reclamação, de achar que aquilo era o destino da nossa vida, que o destino era o sofrimento, que nós éramos pobres, né? Então vejam, uma história simples que muita gente conhece já, mas que ilustra que às vezes a gente precisa se mexer. E até as coisas ruins que nos acontecem são formas de nos incitar à evolução. Seja o teu obsessor, seja um espírito mau, seja uma pessoa que te persegue, né? Um amigo, uma pessoa no trabalho, seja uma necessidade, uma doença, tudo nos instiga à evolução, ao crescimento. Olha como é a bondade divina. Até no mal nós estamos ganhando, até no prejuízo nós estamos ganhando. Porque se nós vivêssemos aqui na terra, só sob flores, com fartura, com alegria o tempo todo, a gente não faria nada. Ninguém estudaria, ninguém produziria, ninguém criaria novos inventos. Por quê? Para quê? Nós já temos a felicidade. Então, por isso que a dificuldade, o desafio é que gera a inovação e a evolução. Então, gente, muito obrigado por ficarem até aqui nesse vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita alegria, muito amor, muita inovação e muita evolução na vida de vocês. Se mexam, sacudam essa energia, aproveita a transformação do final de ano. Você merece, você pode, você consegue e todos nós estamos aqui, irmanados, um dando força para o outro. Até o próximo vídeo.